para todo o planeta Terra através do Facebook. Qualquer cidadão do planeta conectado vai poder nos assistir. Isso é muito louco, né, Patrícia? Adoro. Então, antigamente a gente tinha que pedir autorização para as TVs, enfim, ter que ser convidado para poder falar, dar opinião. E hoje, cada um na sua casa, a gente já consegue falar para o planeta todo, né? Não é? Até mesmo nessa nossa atual situação, né, de confinamento, a gente ainda consegue ficar perto das pessoas. Que bom que a gente tem essa opção, né? Porque senão ninguém... Eu não estou vendo aqui Bom, ó, eu já compartilhei, eu vou compartilhar para você agora. Vou te mandar pelo WhatsApp, aí você fica mais fácil, eu acho. Só um minutinho, pessoal, tem um pouquinho de paciência. Enquanto vocês vão entrando, a gente compartilha aqui para mais pessoas virem até a gente e assistir. Só um minutinho. Apareceu aqui para mim já. Apareceu? Ah, perfeito. Eu já coloquei também em alguns grupos, que aí o pessoal gosta de acompanhar, e é o caminho mais fácil para eles chegarem até a gente. Eu acho que chegou minha mensagem para você. Agora tá. Patrícia, para início, queria assim, te agradecer demais, porque eu imagino que deve estar uma loucura agora, e as pessoas vão entender o porquê. Mas quero te agradecer por aceitar o meu convite, por aceitar essa live, por aceitar falar comigo aí. Espero que as pessoas possam nos conhecer e a gente possa se divertir, como eu me divirto muito. Primeiro, eu queria que você iniciasse, e quero tomar liberdade, para que você fale quem é a Patrícia Borges, onde você nasceu, se tem filhos, onde estudou, o que fez da vida, para que as pessoas possam te conhecer e eu também. Bom, boa noite. Para mim é um grande prazer estar aqui com você. Eu agradeço também muito o seu convite e estar aqui com todos vocês, né? Boa noite a todos. Eu nasci no Rio, tenho 45 anos, sou mãe de 3 filhos. Minha filha mais velha tem 24 anos, está fazendo psicologia. A Júlia, depois tem o Guilherme com 23 anos, que está fazendo engenharia, foi jogador de vôlei também. E tenho a minha caçula, a Vitória, que amanhã faz 14 aninhos. Atleta de vôlei também. Seleção paulista, ela foi para a seleção paulista, assim, o orgulho da mamãe também. E a Júlia e o Guilherme nasceram no Rio, vieram para cá ainda pequenos, e a Vitória já é joseense. Eu vim para São José em 95, então eu já estou há mais tempo em São José do que no Rio. Fui jogadora de vôlei, comecei a jogar vôlei com 12 anos de idade, joguei em vários times lá do Rio, fui para a seleção brasileira, categoria de base, fui campeã mundial, vice-campeã mundial, campeã sul-americana, fui bicampeã brasileira, joguei 7 Superligas, joguei em São Paulo também algumas equipes paulistas, enfim. E como eu fui mãe muito cedo, eu me casei muito cedo e fui mãe muito cedo também. Eu acabei encerrando a minha carreira também precocemente, porque eu precisei priorizar, eu senti a necessidade de priorizar meus filhos, obviamente, com a minha separação. E aí, depois disso, eu investi em algumas lojas, algumas franquias de moda feminina, nada a ver com esporte, né? E aí, depois das eleições em que a Dilma venceu, né? As últimas reeleita. Oi? Foi reeleita. Eu fiquei muito decepcionada e resolvi aceitar uma proposta para ir para os Estados Unidos para ser técnica lá. Então, eu fui com os meus 3 filhos, meu marido, na época, ficou aqui, e nós fomos para lá. Eu fui trabalhar como treinadora de vôlei numa equipe em Orlando, que é a 5ª maior equipe de voleibol dos Estados Unidos. E foi uma experiência maravilhosa na minha vida e na vida dos meus filhos também. A bagagem que eu trago disso
sensacional. E depois desse período eu voltei para São José dos Campos e fui convidada para coordenar as equipes de vôlei femininas daqui de São José do Atleta Cidadão, no programa Atleta Cidadão. Também foi uma experiência muito enriquecedora na minha vida, muito, muito gostosa de viver. Foi nesse momento que você veio para São José ou você já tinha vindo antes? Dos Estados Unidos ou morar? Não, morar em São José, vim para São José. Eu vim morar em São José em 95, né? Em 95 você já veio para São José? Casada. Eu vim para São José casada, porque o meu primeiro marido, olha, meu primeiro marido fez faculdade com um joseense, eles eram muito amigos, e esse amigo dele o convidou para montar uma academia aqui. Ele é professor de educação física, então nós viemos para cá. Depois nós nos separamos e eu conheci um joseense realmente. E aí eu me casei, fiquei com ele 17 anos, nós somos super amigos e me dá toda a força, inclusive agora nessa minha nova caminhada política. E é isso. Aí depois eu enquanto coordenadora das equipes femininas, eu entrei, nós tínhamos até a categoria infanto, eu entrei com a missão de fazer essa ponte das equipes para a Superliga. E elas vão esse ano, né? Quer dizer, iriam. Agora eu não sei como é que vai ficar essa questão, porque você deve estar sabendo, muita gente está sabendo dessa complicação que está tendo agora, no momento aqui com o esporte de São José dos Campos. E aí, no final do ano, eu saí do programa. E no início do ano eu conheci o professor Agliberto e tudo, enfim. Foi aí que você conheceu o Novo? Como é que te apresentaram o Novo? Jeff, o Novo, a Lilian, eu tenho uma amiga minha de mais de 20 anos, que ela é do Novo, lá de Jacareí, e ela foi jogadora de vôlei também. E deve estar nos assistindo aí. Oi? Deve estar nos assistindo. Deve estar. Eu não estou conseguindo acompanhar aqui, mas deve estar sim. E a Lilian, ela sempre falou muito, muito a respeito do Novo para mim. E ela falava, amiga, você tem que conhecer, você tem que... Mas eu confesso que eu tinha um certo cuidado ao falar de política, sabe? Política não era uma coisa muito confortável para mim. Não acreditava, enfim. Eu era muito... Decepcionada, eu acho que é a palavra certa. Descrente também, né? Eu não acreditava muito na política aqui do nosso país. E até que no início do ano eu conheci o professor, primeiramente, e nós conversamos algumas vezes, e nessas conversas eu fui começando a vê-lo, né, como político, e ver que, não, esse cara é diferente, né? Esse cara aí eu acho que tem uma pegada diferenciada. E aí me despertou a vontade de conhecer o Novo. E aí que eu comecei realmente a pesquisar e buscar informações e conhecer as pessoas que estão, que fazem parte do Novo aqui da região. E aí eu falei, não, gente, é possível acreditar, sim, é possível. E aí eu fui vendo as propostas do Novo, os nossos deputados, o trabalho que eles estão fazendo, o trabalho que a Janaína Lima está fazendo. Então, você vai vendo que existe realmente gente honesta, que existem pessoas que realmente estão ali para fazer a coisa dar certo. Então, eu falei, ok. E aí veio o convite do professor para que eu entrasse nessa briga aí com ele. Eu vesti a camisa, eu vesti a camisa do time. Então aí, vamos ver. Eu queria dar um destaque para uma coisa que você falou que é bem legal, que é o início dessa situação política. Você falou que você era descrente, não sentia tão confortável, e eu acho que é uma das partes principais do nosso tema, porque ao conversar com bastante mulheres, principalmente
pessoas próximas que eu tenho e tudo mais, quando eu vou falar de política para uma mulher, a primeira reação é essa: eu não gosto de política, eu não gosto de falar de política. Como é que foi a sua virada? Porque, assim, os dados que eu tenho, e aí eu acho que reflete um pouco o cenário que a gente tem hoje no Brasil, 10% dos deputados federais são mulheres. Ou seja, nós temos, apesar de ter uma sociedade... Né, eu vi até uma frase no Instagram de uma pessoa maravilhosa, que era assim: nós somos mais de 50% da população e mães da outra... da outra metade, que foi no seu Instagram. Aliás, achei muito legal essa frase. E apesar disso, apesar de serem as maiorias, né, e ter uma influência enorme na sociedade, as mulheres são só 10% dos deputados federais, né, das prefeituras. Só para você ter uma ideia, a cada 8 vereadores, um é mulher. Ou seja, tem 7 homens para cada uma mulher. Como é que despertou essa mudança em você? Como é que você se interessou e falou assim: não, calma aí, eu sou mulher, eu preciso entender e ir atrás e participar mais? Em que momento que teve o gatilho? Além da sua amiga Lília, né, que vinha falando há bastante tempo, mas... Não, na verdade, política era um assunto que me interessava. Lógico, eu vivo numa sociedade, eu preciso saber o que está acontecendo. E eu ficava muito revoltada com muitas coisas, eu me posicionava nas minhas redes com os meus amigos, mas nunca me passou pela cabeça entrar para a política, justamente por não concordar com muita coisa que eu via. Esses dias eu até estava, não discutindo, mas eu estava conversando com um amigo, acho que foi até no Facebook mesmo, e ele falou: não, eu não acredito em nenhum político. Eu falei: opa, não é assim. E aí, que hoje em dia eu já estou defendendo, eu já tenho uma causa para defender, eu tenho um partido que eu posso defender. Então, isso era uma coisa que eu não tinha antes. Então, agora existem pessoas que eu tenho como exemplos, que me fazem me sentir aguerrida para lutar pelo que eu confio, pelo que eu acredito. Agora, o que me fez realmente vestir a camisa, entrar, assumir esse compromisso, foi justamente esse ideal honesto no meu modo de ver, né, honesto, das pessoas que estão me rodeando agora. O conceito de honestidade, de preocupação realmente com a sociedade que o Novo carrega com ele, e isso que me faz acreditar e ter vontade de realmente contribuir, devolver. Eu usei essa expressão em uma live, eu não sei se foi até na minha apresentação, eu não me lembro. Eu falei assim: gente, eu ganhei tanta coisa com o esporte, eu ganhei tanta coisa na minha vida, que agora eu vejo essa minha entrada nesse mundo como uma oportunidade de devolver para a sociedade tudo que eu já ganhei até hoje. Entendeu? Então, é por aí. Tá. No esporte, você consegue fazer um paralelo política e esporte, das dificuldades da mulher, assim? Porque no esporte também, geralmente os esportes femininos, eles também têm essa dificuldade de conseguir patrocínio, de ter mais rentabilidade, de ter mais público. Ou seja, a mulher já tem esse desafio com o esporte e, pelo que eu estou tentando fazer aqui uma analogia, na política também. Há uma certa necessidade ou oportunidade para as mulheres, tanto no esporte quanto na política, para tomarem protagonismo e participarem mais, fazer as coisas. Porque, assim, a mulher ela é muito mais sensível, ela tem uma sensibilidade muito maior que o homem, consegue dialogar melhor, consegue expor melhor as ideias, né? No esporte tinha isso também ou não? Ou os desafios são diferentes? Sim, Maria Lenk foi a primeira atleta brasileira e única sul-americana nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, né? Disputando pela natação. Então, isso lá atrás, você começa a ver que demorou muito para as mulheres terem aí o seu lugar garantido no meio esportivo. A primeira medalha de ouro feminina veio em 1996 no vôlei de praia. Até a Sandra Pires, que é uma grande amiga minha, jogou comigo.
Então, só em 1996. Então, isso levou bastante tempo, mas eu acho que hoje eu já vejo isso. Eu já vejo as mulheres em igualdade de condições com os homens Que legal. né, no esporte. Aliás, algumas modalidades eu vejo até uma certa superioridade feminina, talvez até pelo retorno que isso tem em mídia. Segundo os estudos, né, segundo até onde eu sei, essa parte feminina é mais vendável, é mais agradável para a mídia. Tirando, acho que o futebol, porque o futebol é paixão e existe ainda uma predominância aí. eu não diria preconceito, mas eu acho que a preferência pela modalidade masculina, eu acho que ainda é maior. Agora, na política, não. Na política, a gente vem avançando, mas assim, passos lentos ainda. Mas eu acredito que agora, em 2020, nessas eleições, aí eu tenho visto uma movimentação feminina maior. Até de algumas conhecidas minhas, algumas ex-atletas realmente estão entrando aí com força para esse pleito aí para disputar a eleição. Mas eu acredito que agora as coisas comecem a andar, de repente, um pouquinho mais rápido. Me conta um pouquinho, como é que foi você ser mãe e praticar esporte? Como é que foi esse desafio para você? Eu acho que assim, e aí você teve que sair também. Eu estava meditando aqui no que você falou de terminar a carreira cedo, e tal. Como é que foi essa fase para você? Porque deve ser muito difícil, principalmente para as mulheres, para a maioria das mulheres, que tem que abrir mão às vezes daquilo que ela mais ama, da paixão principal por algo maior, né? Enfim, como é que foi isso para você? Você consegue? Olha, os meus filhos são minha razão de viver, tá? Sempre fui mãezona mesmo. Eu faço tudo pelos meus filhos. Eu sou mãe raiz, tá? Eu cobro ali, mas eles sabem que eles podem contar comigo incondicionalmente. Eu me casei com 19 anos e fui mãe com 21. Eu engravidei da minha filha no meio de uma Superliga. Então, isso já foi complicado, porque eu acabei jogando uma parte da Superliga grávida, mas aí chegou uma hora que eu tive que contar isso para a comissão técnica, e aí eles realmente me afastaram. Mas a minha vontade era até de continuar jogando. Até porque a Isabel, por exemplo, teve 4 filhos e ela jogou com barrigão. Não que eu quisesse jogar com barrigão, mas eu acho que dava para ir mais um pouco. Segundo o meu médico, estava tudo ok. E aí eu já saí no meio da Superliga, e quando minha filha nasceu, foi parto normal, eu falei, bom, agora eu vou retornar. Aí eu engravidei do meu filho. Nossa. Então foi na assim, sequência? Você teve 2 filhos? A minha filha nasceu em 95 e o meu filho em 96. Nossa. Aí eu falei, puxa vida. Para atleta, isso é terrível. Eu estava num momento crucial, sabe? Num momento de transição do juvenil para o adulto, né? Então, perder 2 anos ali foi bastante complicado para a minha carreira. Mas depois, quando meu filho nasceu, também foi parto normal. Quando ele nasceu, eu em seguida já fui para o vôlei de areia. Joguei algumas etapas do circuito Banco Brasil de vôlei de praia, né? Inclusive a Lilian, essa que é do Novo, ela jogou comigo algumas etapas. Legal. Depois disso que eu consegui fazer novamente a transição da areia para a quadra. Era difícil porque os meus filhos moravam em São José dos Campos e eu jogava em São Paulo. Aí, qual foi a maneira que eu encontrei de conciliar carreira com filhos, né? Eu jogava o Paulista por São José dos Campos, um campeonato de primeira divisão, e aí na Superliga, que é o maior campeonato, né, que tem nacional, a Superliga eu ia para São Paulo e ficava em São Paulo. Então eu tinha aí metade do ano que eu ficava longe dos meus filhos. Eu os via assim nos fins de semana ou quando eu não estava viajando,
mas é muito difícil, né? Com 2 filhos pequenos. Eles tinham o quê? 2 anos, 3 anos? Quando eu voltei a jogar, o meu filho ia fazer 1 ano e a minha filha tinha 2, né? Caramba. Então, complicado. Que Até que desafio. veio a decisão de me separar e eu falei, não dá. Porque é uma vida muito, muito corrida, né? Muito dinâmica, são viagens, a gente treina, um atleta treina 2 vezes por dia, 2 períodos, então para você assumir essa responsabilidade jogando, eu estava separada, eu não ia dar conta, então eu falei, agora eu preciso fazer uma escolha, foi a grande escolha da minha vida, não me arrependo. Seus filhos devem ter muito orgulho de você, pela escolha. Dizem que sim. Eu sou uma mãe babona, eles dizem que sim, mas eu não me arrependo, eu parei cedo, sim, parei no momento, minha última equipe foi em São Caetano, eu era capitã da equipe da Superliga, foi minha última Superliga, então eu parei com 25 anos, muito nova ainda, mas eu fiz a escolha certa, com certeza. Não tenho dúvidas. Eu queria que você, se você pudesse dar um pouquinho mais de detalhes, você falou também dessa sua entrada na política, e é muito legal isso, porque a maioria das mulheres acha que é complicado e tudo mais, que vai encontrar um ambiente super tóxico, e na verdade não é, né? Principalmente na onde a gente está e o que a gente está defendendo. Conta pra gente como é que foi essa fase de processo seletivo, convite, como é que nasceu isso daí, para as pessoas entenderem a sua entrada na política e por que você foi aprovada, né? Aliás, parabéns, foi aprovada como... Parabéns para você também, né? A nós. E se você puder contar um pouquinho para as pessoas, para elas terem uma ideia que existe um processo e tudo mais, que é bem legal. Sim, então, depois desse convite do Agliberto, existiam outras pessoas aqui também que seriam avaliadas, né, daqui de São José, e foi o que eu falei. No início, eu ainda pensei muito, cogitei muitas coisas, mas eu comecei a conhecer algumas pessoas do diretório municipal, algumas pessoas os apoiadores, enfim, e aí você vai começando a se identificar com o perfil dessas pessoas, né, com a forma de pensar, tudo isso. Então, aí eu passei para um outro momento, eu comecei a pensar no que eu poderia fazer para contribuir nesse projeto, né? Eu falei, o que eu posso fazer para contribuir? Até onde vai ser útil essa minha entrada? E aí que vem essa pegada feminina que eu acho que falta nessas mulheres, de terem esse olhar. Porque eu acho que tem uma coisa diferenciada, sim, da mulher para o homem, você tem um olhar mais de mãe, não é mais sensível, você tem uma sensibilidade maior para alguns assuntos, e eu acho que esse casamento, né, essa união, essa troca das mulheres com os homens também, eu acho que é legal você ter isso mais mesclado. E aí eu comecei realmente a falar, não, vamos embora então, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ajudar com o esporte. O esporte é um meio que eu acho que é fundamental. Aliás, hoje na outra live que nós tivemos com o Talmo, campeão olímpico, nós falamos muito sobre isso, da importância do esporte numa sociedade, na construção do indivíduo. Então, eu falei, não, por aí, eu posso ajudar em muita coisa, sim. Falei, aí é aquilo que eu falei agora há pouco. Está na hora de devolver tudo que eu ganhei com o esporte, eu posso devolver isso agora. Eu posso ajudar muitas crianças, eu posso ajudar muita gente, eu posso... Aí você começa a ficar construindo isso, né? E ficar fazendo essa troca com todos que fazem parte desse processo. Então, isso vai te fascinando. O que eu falo com as minhas amigas, às vezes eu olho assim, algumas, eu falo assim, por que você não entra na política? Ela fala, política? Porque é uma coisa que ainda sou um pouco estranha. Eu falo, gente, você tem que entrar. E eu começo a falar com aquela paixão, e eu acho que a paixão vai te contagiando, né? Eu acho que é o meio mais fácil de você contagiar alguém, é você estando apaixonada. E enfim, aí você acaba despertando esse brilho no olhar da mulherada aí, das pessoas, enfim. Legal. Bacana. Quero, até para
deixar claro, muita gente não sabe que você passou por um processo, teve avaliações, teve pessoas que não passaram, teve uma série de etapas, você foi entrevistada, você foi não só o questionário, né, que você teve que responder, enfim. O Novo ele tem uma coisa muito legal que é o processo seletivo, e parabéns por você ter passado, e é tão legal te ver assim, apaixonado pelo projeto. Eu estou há bastante tempo, é muito legal mesmo. Tomara que a gente vai fazer um trabalho muito legal. E você está preparada para administrar a cidade junto com o professor? Você se sente preparada? Eu estou me preparando. Eu me sinto extremamente motivada. Eu acho que isso já é uma grande coisa. Se você está motivado, você vai atrás do que você precisa. Mas eu estou me preparando. Preparada, eu acho que preparado eu não vou estar nunca, né? Eu vou querer sempre aprender mais, me dedicar mais a isso. Eu acho que o mundo vai evoluindo, né? Tudo vai evoluindo, você não pode parar, senão você se torna velha política, né? Não, não. Eu acho que você tem que ir acompanhando, você tem que querer melhorar sempre, você tem que querer abraçar as causas, lutar pelo que você acha certo. Eu acho que é por aí. E quanto, desculpa, eu não tinha nem respondido a tua pergunta anterior. Quanto ao processo seletivo, sim, é bastante criterioso. Eu primeiro passei pelo processo seletivo com o diretório municipal. Rapaz, aliás, eu sentei numa mesa assim, ó, de mulher, um monte de homem. Deve ter uns aí assistindo, até o Valdeci. Homens assim, e pergunta daqui. É bem criterioso. Depois foi para o estadual, o diretório estadual, outra avaliação, até chegar no nacional também. Todas assim, muito angustiantes, né? E, tudo muito novo para mim, né? Não é fácil. Mas é mais um ponto, aliás, mais vários pontos que o partido ganhou comigo, porque o cuidado que eles têm, não só ao avaliarem, o cuidado que eles têm ao avaliarem esses postulantes, não é? Não só pelo perfil, pelo conhecimento, mas eu acho que o mais importante é você ver também a índole da pessoa, né? O que a pessoa pensa a respeito das responsabilidades que ela vai assumir, porque, infelizmente nós não temos isso nos demais partidos, né? Pelo menos me leva a entender isso. Se todos os partidos tivessem esse tipo de postura, esse tipo de cuidado na hora de escolher seus candidatos, eu acho que nós teríamos hoje um cenário muito mais voltado realmente para o bem do público, para o bem da sociedade, né? Infelizmente, não temos isso nos outros. Mas, graças a Deus, no nosso a gente tem. Mas, parabéns pela aprovação, mais uma vez. Parabéns para você também. E o seu, como é que foi, Débora? Nossa, o meu foi mais longo, né? A gente começou em dezembro, terminou começo de fevereiro, meio de fevereiro, e foram várias etapas, e a primeira etapa municipal, como você, o nosso foi mais biográfico, né? Mais cadastral e biográfico, documentações e tal. No Novo, não aceita nem filiado que não seja ficha limpa, quanto mais candidato, né? Então, você tem que estar com a vida impecável para poder ser candidato. E depois eu tive uma entrevista com 3 pessoas de diretórios do Brasil, dirigentes. Teve dirigente, no meu foi um de Blumenau, um de Santos e um de Belém do Pará. E a gente teve uma reunião, ficou 1 hora de reunião, sabatinaram, fizeram um monte de perguntas, não me conheciam, né? Não sabiam nada quem eu era. E aí fui aprovado nessa fase. E, por último, a gente teve a fase de atividades. Era um curso, né, para você entender melhor a função, de fato, do vereador, e, né, de leis e tudo mais. E, além da capacitação desse conteúdo, teve atividades que a gente teve que fazer.
administrar, montar um TCC, né? Saber como é que você vai gastar, como é que vai ser seu planejamento, como é que você vai fazer, como é que você faria uma campanha, né? Então, assim, foi bem rigoroso, e o que dava um frio na barriga é que a gente começou com 35 pessoas, salvo engano, aí o Valdeci pode até nos ajudar com os números, e aí a gente começou a ver muita gente ficando para trás, e pessoas que a gente considerava aprovados, né? Falando, não, essa pessoa tem... E aí você começava a ver gente sendo eliminada e, meu Deus do céu, né? E a responsabilidade aumenta. Mas o que é legal é que você vai fazer um trabalho como eu, e a gente sabe que tudo aquilo que a gente fizer não vai ser só para o nosso sucesso, né? Mas a gente pode estar elegendo e ajudando a eleger pessoas tão boas quanto a gente. Então, essa é a máxima do Novo, né? Eu lembro quando o Sérgio Vitor ganhou e a gente foi em São Paulo, lá no congresso do Novo e tudo mais, bem depois de ele ser eleito, uma pessoa pegou o microfone lá e falou, olha, eu perdi as eleições para deputado estadual, mas aqui no Novo é até gostoso perder, porque você sabe que a pessoa que ganha é tão boa que você vira fã e tudo mais. Então, é bem legal isso, esse é o sentimento de a gente trabalhar como um time e tal. E vamos ver, né? Tomara que a gente consiga ter êxito em grande número lá na Câmara e a gente possa, né, quem sabe, renovar tudo. Eu queria fazer um boletim, aproveitar, você falou de São José, e como todo mundo que já frequenta as lives sabe que geralmente no meio eu atualizo aí os números. Os números a prefeitura não atualizou no feriado e vai divulgar só segunda-feira, então eu estou com os do dia 8 do 4. Então nós temos 504 casos de investigação, um número alto, né, Patrícia? 504 investigados, né, e 78 confirmados. Dos investigados, 434 estão em casa, 59 estão aguardando o resultado internado, desses 59, 24 em UTI e o restante na enfermaria. E dos positivos, tem 55 pessoas que deu positivo em casa e 20 deles estão internados, sendo 7 na UTI, então tem 13 na enfermaria. Nós tivemos, até agora, contabilizado 11 óbitos suspeitos, sendo 2 apenas confirmados, e 16 pessoas recuperadas do coronavírus. Isso os dados do dia 8. E hoje, atualizado, no Brasil, tem 1.056 óbitos, a gente passou dos mil mortes, e 19.638 casos confirmados. Agora a coisa começa a engrossar, né? Começa a vir os números que a gente não imagina e, enfim. Isso porque a gente sabe também da questão do atraso aí nos testes, né? Que a coisa tem... eu ainda não sei, eu não vi nenhuma postagem dele. O Sérgio teve a suspeita dia 13 de março, e nós estamos no dia 10 de abril, e ele ainda não anunciou, porque eu acho que não recebeu o resultado ainda. Nossa. Olha só, um mês de atraso para o teste é absurdo. E sem contar os milhares aí que têm e não sabem, né? Ou estão gripados ou com algum pequeno sintoma e estão em casa por recomendação, né? Porque os médicos estão pedindo para que a população com algum sintoma não vá ao hospital, a não ser que esteja realmente... com falta de ar e tal, né? Um quadro difícil. Eu queria, aproveitando, a gente está falando de São José dos Campos, né, dos números daqui, você tocou no assunto do atleta cidadão, teve a polêmica aí do corte, né, das bolsas dos atletas de alto rendimento, né, e que afetou um número gigantesco de atletas na cidade, professores, educadores físicos, enfim. Se puder dar um pouquinho mais de detalhe, o que aconteceu, para que as pessoas entendam o cenário de São José e por que a gente precisa, de fato, ter uma política clara, transparente e que seja honesta com os atletas, né? Não tem essas... Enfim. Sim, então, Jeff, aqui em São José dos Campos nós temos 2 programas, né? O Programa Atleta Cidadão, que atende atletas de 10 aos 20 anos, e tem depois o FADEMP, que cuida só do alto rendimento.
essa parte de contratação por parte da prefeitura, a contratação dos profissionais, que está errada, e eles precisam... sempre foi errada, até onde eu sei. E isso precisa ser mudado. Então, esses profissionais recebem através de Bolsa Auxílio. Então, ou seja, não são funcionários, eles são como se fosse um estagiário. Exatamente. Então, eles não têm direito a 13º, hora extra, o seguro-desemprego, nada. Não tem direito a nada. Então, isso já vem sendo questionado já há algum bom tempo. E aí, o que acontece? Em janeiro, esses profissionais assinaram um novo contrato de Bolsa Auxílio até março. E a Secretaria de Esporte fez uma reunião com esses profissionais, explicando que, a partir de abril, a intenção deles era regularizar isso, então eles passariam a ser CLT, a partir de abril. O que aconteceu? Agora, em março, eles terminou o contrato de todos eles, e aí, na hora de renovar o contrato da forma correta, o prefeito suspendeu a renovação, né, desses contratos. E aí, quase 300 profissionais ficaram a ver navios, né? Eles perderam... Com todas as modalidades? Toda a modalidade. Todas. E muitos atletas também, só no programa Atleta Cidadão, são 1.300 atletas em média. Meu Deus. Logicamente, nem todos ganham bolsa. Mas os que ganham também perderam suas bolsas. E os atletas do FADEMP, que já são atletas do alto rendimento, também ficaram sem bolsas. Então, assim, olha o número de pessoas. Logicamente, se você tem muita gente questionando, mas é esporte, agora a gente está passando por um outro problema. Ok, só que se eu for falar só dos profissionais, são 300 famílias numa situação complicada agora, porque esses pais de famílias, enfim, perderam seus empregos sem ter direito a nada. Fundo de garantia, nada. Então, agora, os coordenadores das modalidades estão tentando negociar, e os vereadores, porque o prefeito lançou um projeto, que foi para a Câmara na semana passada, não foi votado ainda, eles pediram mais um tempo. Parece que, se não me engano, ficou para o dia 16. Agora eu não me recordo. E aí eles estão tentando, primeiro, regularizar a questão do home office, para que eles tenham direito a fazer o home office, que o prefeito alega que aqui não existe isso. Então, a primeira questão deles é essa. E o que o prefeito propôs nesse projeto é pagar no mês de maio apenas 50% dos salários, com a obrigação deles devolverem esse dinheiro. Então, o prefeito faria um empréstimo, a prefeitura faria um empréstimo, e eles teriam que devolver esse dinheiro. Só que nesse projeto, ele fala que pagaria em maio, mas ele não cita a renovação da bolsa ou a renovação de algum contrato. Então, esses profissionais não têm esse compromisso, e eles têm que devolver esse dinheiro sob pena de não conseguirem ficarem 2 anos afastados do programa. Então, eles pegariam esses 50%, se eles não tiverem como devolver, eles ficam 2 anos afastados do programa. Nossa. Não dá, né? Não dá. E aí, o problema disso daí foi empurrar com a barriga, né? Isso aí deve ser um assunto que tem há muito tempo. Sim. Chegou agora no fim do contrato e a bomba estourou. Sim. Isso já há alguns anos é assim. Tem profissionais, eu tenho vários amigos envolvidos nisso. Tem profissionais que já estão no programa há mais de 13 anos. Nossa. Mais de 13 anos recebendo via Bolsa Auxílio. Meu Deus do céu. Tudo errado. Então, é difícil, né? Complicado. Vamos torcer para que a Câmara Municipal acelere o processo, né? Que votem o projeto, regularizem, esses profissionais possam se cadastrar, né? Se contratar da forma correta, e a prefeitura tenha... E terem seus empregos garantidos, até porque...
Nós temos um programa que é referência nacional. O Programa Atleta Cidadão é referência nacional. Só que aí nós temos tantos atletas, um potencial enorme esportivo, e agora, você vai perder todos os técnicos? São grandes técnicos, são muitos são ex-atletas, e aí você perde todos eles? Como é que faz? Não. E São José dos Campos, se eu não me engano, tirando o futebol, né, que nós não temos um time de expressão, mas no rugby, no basquete, no vôlei, né, em handball, era base da seleção brasileira de handball, estava em São José dos Campos, ou seja, tem uma expressão esportiva não só do estado, mas nacional, né, importante. Não, handball é muito. Tínhamos uma equipe maravilhosa, mas o que eu fiquei sabendo é que, por falta de apoio no início do ano, por falta de verba, a verba que foi oferecida ao handball não era suficiente para segurar essas atletas. Então, o handball joseense perdeu a maioria da equipe para outras equipes de fora. E perde mesmo, sem apoio fica difícil. Eu queria aproveitar esse momento aqui, que a gente está falando do atleta, responder algumas pessoas que deixaram aqui, só para a gente não esquecer, tá? A Tatiana Vieira Rodrigues, é sua amiga. Mandar um abraço para ela aí. A Tati foi para a seleção comigo. Nossa, foi uma grande atleta. Aliás, legal. Ontem ou anteontem, estava passando a final Flamengo e Vasco de uma Superliga, eu acho que de 99, 2000, não lembro o ano, Tati, desculpa. E ela estava lá, lindona. Beijo, amiga. Que legal. O Antônio Mota, nosso parceirão aí, falando que você vai fazer um tremendo sucesso também na vida pública, não só no esporte. Amém! Parabéns ao Mota também foi aprovado. Parabéns, Mota, verdade, parabéns aí. E parceirão nosso. A Roberta Maglione, aí, ó, comentando aí que conta com você para a renovação aí da política de São José. Roberta é mãe de um atleta também do Programa Atleta Cidadão. Puta, que legal. Obrigada. A Maria Dulce, que é uma querida, super fã da minha página. Beijão. Obrigado por acompanhar a gente. A Sui só mandou um monte de... aqui não dá para ver, mas só mandou um monte de palminhas, está te adorando. O Israel Silva mandou um textão aqui para a gente. Espero que os forem eleitos trabalhem verdadeiramente em prol da população e criando leis para favorecer a sociedade, fiscalizando as secretarias, se elas estão investindo corretamente as verbas com sabedoria para o bem da população. É isso aí. Pode ter uma das principais funções de um vereador, né, que muita gente não sabe, é fiscalizar. Fiscalizar é tão importante quanto fazer novas leis, como criar projetos e tal. Fiscalizar e ver se o executivo está fazendo aquilo que foi planejado é fundamental. E medir os resultados também, para ver se foi o que foi esperado, né? A expectativa foi gerada, se o dinheiro foi para o lugar certo, se gerou os resultados certos, enfim. Uhum. A Cibele, beijão, também aprovada no processo. Ela foi atleta, gente, eu quero saber disso. Aí, ó, babado, hein? Eu não sabia também, não, estou sabendo agora. Eu quero saber muito. O Sérgio, abração, Sérgio, foi meu mentor no processo seletivo aí. Um abraço, ele é proprietário da Visótica, Andrômeda. Tamo junto. Forte abraço, obrigado. Eu queria... aqui, ó, esse aqui é famoso. É o Paulinho, o apelido dele é Perereca. Esse menino é sensacional. É meu amigo, ele é do Jardim Motorama, ali próximo ao Vista Verde. E o Paulinho, ele tem um projeto que ele faz com a molecada da rua lá, que ele dá aula de jiu-jitsu na garagem da casa dele. Ele comprou um tatame, ele mesmo comprou, e ele começou a dar para 2, 3 crianças. Hoje, Paulinho, depois se você quiser atualizar aí a quantidade de crianças, mas eu acho que está em volta de umas 15 crianças
que ele dá aula e tal. É bem legal. Iniciativa. Parabéns pelo projeto. E, ó, sozinho, viu, Patrícia? Sozinho. Eu quero custo dele. Inclusive, eu estou tentando fazer algumas parcerias aí com algumas empresas tal, para poder ajudar ele. Legal. Mas é isso aí. A Cibele respondeu, ó, ela fez atletismo. Ela corria. Salto em altura. Aqui, ó, tem aqui. Não, mas ela tem todo o biotipo mesmo, né? Toda fininha e tudo. Deve saltar pouco, né? Espetáculo. Resistência. É verdade. A Laila mandando um beijão pra gente. Beijo para você também, Laila. Galera toda nos assistindo, obrigado pela audiência. E eu queria aproveitar esse momento, vão deixando perguntas, se tiver alguma pergunta para a Patrícia, a gente já está quase no finalzinho, mas ela ainda dá tempo de ela responder. Eu sempre trago para as pessoas, Patrícia, estão confinadas, estão em casa, sem ali, o dia inteiro, tal, vai na padaria, no supermercado no máximo, mas fica dentro de casa. E aí eu estou dando sugestões de entretenimento para as pessoas, geralmente alguns filmes. E aí, se você tiver coisa boa para nos indicar, é sempre bem-vinda. Eu vou começar com política. O sucesso do Netflix, para quem gosta de política, não pode deixar de assistir House of Cards. É uma série sensacional, você vai se prender do primeiro ao último episódio, eu já assisti inteiro. É sensacional, eu adoro. É uma trama muito bem feita e mostra os bastidores da política americana. Então, vale muito a pena. Um outro filme também é o JFK, A Pergunta que Não Quer Calar, que é um filme que conta os bastidores da morte do presidente John Kennedy. Também é muito legal. É bem legal. Isso. E você tem algum filme para indicar? Eu assisti anteontem o Milagre da Cela 7. Maravilhoso. É bom para chorar, gente. Mas vale a pena. Minha mãe está assistindo lá agora. Então, vale a pena. A mensagem do filme é muito bacana. Aliás, hoje eu acho que eu vou assisti-lo novamente com minha filha. Ontem eu assisti Dois Papas, também achei bem interessante. A história aí do Papa Francisco e do Bento XVI, muito interessante também. Esses dois aí. Legal. E eu também, para o esporte, eu queria indicar para você, para quem gosta de assistir esporte, tal, a história do Eu Sou Bolt, que é do corredor lá do atletismo, o Usain Bolt, fala do desafio dele, desde quando ele é criança até o sucesso que esse homem se tornou, né, no mundo, o cara mais rápido do planeta. Tem um filme também que é sensacional, chamado Raça. Eu vou deixar até aqui para que vocês... Esse aí eu tô doida para ver. Boa pedida também para hoje, hein? Esse filme, o que é legal desse filme? Ele conta a história de um atleta, né, de atletismo, que é o Jesse Owens, americano, negro, que enfrentou o nazista Adolf Hitler. E ele ganhou medalhas de ouro, recebeu medalha de ouro em meio à Alemanha nazista, em meio às tensões de guerra. Então, é um filmaço, não pode deixar de assistir. E, para o final, a história oficial da Copa do Mundo, da FIFA, que é de futebol, muita gente sem assistir jogo. Eu sou um deles, estou morrendo de saudade. Aliás, para quem não sabe, saúde aí. Eu vou pegar a linha do Flamengo. Não vamos falar de futebol. Não. Falar de flamenguista não dá certo. Mas é sensacional a história oficial das Copas do Mundo, que mostra todas as Copas, né? E numa visão muito técnica do futebol, é muito legal. E você tem uma visão não de torcida, né? Porque geralmente a gente fala das seleções, né? Canarinho de 70, as campeãs, né? Tricampeão mundial, e a gente tem uma visão muito romântica da coisa. Não, eles são mais técnicos, mas eles mostram os bastidores, né? As coisas que estavam acontecendo entre os jogadores. É muito legal. Essa é uma sériezinha e que você vai tendo todas as Copas do Mundo, é muito legal. Tem mais alguma indicação, Patrícia? Além dos dois? Não. Você lê livro, não? Você é leitora de livro? Você lê muito livro ou não?
Eu Livro. gosto, só que atualmente eu só leio política, entendeu? Ah, é? Diagnósticos. Nossa, diagnósticos, então. É cada coisa desse tamanho, assim, ó. Pilhas, Brochura gigantesca. Aí agora é hidroxicloroquina, cloroquina. É, Eu estou virando uma médica. Estou pensando até em fazer medicina ao invés de ciências políticas. eu vi. Aliás, se eu tivesse mais uma filha, o nome dela seria hidroxicloroquina. Ia ficar famosíssima. Não é? Eu vi no seu Facebook que você leu Down Brown. Você gosta? Opa! Tem umas leituras. Enfim. Tem umas leituras. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa bem eclética, né? E eu gosto da literatura espírita, eu gosto de Paulo Coelho, eu gosto de Dan Brown, Nossa, é tanta coisa. A minha filha também, agora ela quer que eu leia. Eu não vou lembrar o nome agora, gente. Uma trilogia dessas que fizeram um filme também. Quer que eu chame? Vou perguntar. Não, fica tranquilo. Mitologia grega. Então, aqui em casa, a minha filha lê bastante também, então a gente vai trocando. Mas, infelizmente, agora... Hã? As pessoas aqui estão indicando, tá todo mundo indicando o filme aqui, ó. A Laila indicou, assistam Palmeiras na Neve. A Sibeli do Porco. Não, esse não. O Mark Felt, O Homem que Derrubou a Casa Branca, também um filmaço, bem legal. O Israel Silva, Desafiando os Gigantes, também é um belo filme. Obrigado aí pela indicação. E ele colocou uma pergunta aqui que é quase um programa de governo. Você vai ter 8 horas para você responder essa pergunta. Patrícia Borges, qual a sua visão para melhorias na área de saúde, educação, geração de empregos e habitação? Uau! Vamos lá. Tá começando 8 horas de resposta. Deixa eu ler aqui. Peraí, vou até pegar meu óculos para poder ler aqui, gente. Peraí. Eu vou te dar de novo aí. Qual a sua visão para melhoria nas áreas de saúde, educação? Bom, aí subiu a pergunta. Bom, educação. Logicamente, gente, eu e o professor, a gente tem conversado bastante, né? Justamente analisando esses diagnósticos. O de 2019 ainda não está em mãos, mas o que a conclusão que nós chegamos essa semana é que tudo que a gente pensar em fazer agora é precipitado devido ao momento que o país está passando, né? Então, a gente precisa saber como é que nós vamos sair. Primeiro, o que vai acontecer aqui, porque é uma grande incógnita. Nas previsões mais pessimistas seria um período de muitas mortes, mas agora, com essa liberação da bendita hidroxicloroquina aí, a gente espera que isso vá trazer aí um sucesso no fim desse túnel aí, que parece que não acaba nunca. Então, a gente espera que isso se resolva rapidamente, que a economia volte a funcionar. Enfim, então a gente precisa esperar primeiro saber como vamos sair desse grande buraco negro em que nós estamos, para a gente começar a pensar o que a gente pode fazer. Mas, logicamente, existem algumas ideias. Em relação à educação, essa parte de educação com esporte, o investimento em creches, um período integral, logicamente, parcerias também com a área privada, essa parte com o esporte. Hoje eu falei bastante sobre isso na nossa live, investindo com esporte nas escolas, fazendo parcerias também com escolas privadas, através de bolsas de estudos, retomando aquela parte de intercolegiais. Qual é a outra coisa? Calma aí, que eu coloco para você aqui. A saúde aqui, por exemplo, eles investem muito. A gente até fala, não é Secretaria de Saúde, é Secretaria da Doença, né? Porque aqui o trabalho preventivo não existe praticamente. Então, a gente pretende
trabalhar muito com essa parte da prevenção da saúde para não pegar o negócio já estourando. Eu acho que isso seria muito mais inteligente e, economicamente falando, muito mais atraente também. A outra eu não consigo subir aqui. Geração de empregos e habitação. Geração de empregos também. A gente precisa trabalhar mais com capacitações. O novo tem esse perfil de ter esse cuidado com os empreendedores, né, com as empresas, porque se a gente faz uma coisa menos burocrática para essa parte, ajuda as empresas contratam mais, isso gera mais empregos também. Cadê a... E habitação? Habitação. Habitação, isso aí o professor está levantando algumas questões em relação a alguns conjuntos aí habitacionais que até o prefeito quer terminar, enfim, e ele tem uns projetos muito legais para a periferia. Eu não sei nem se eu posso estar falando aqui agora, mas, enfim, existem alguns planos aí muito legais para a população mais carente, e é um cuidado que a gente tem muito grande, uma atenção muito grande que a gente tem com esse nicho, né? Até porque os governos eles têm que estar bem focados para as pessoas que mais precisam, né? Então, sim. Não, isso aí, não faz sentido. Vocês podem ter certeza que a nossa preocupação é realmente com as pessoas mais carentes, mais necessitadas, que é para a gente conseguir trazer aí uma igualdade. Excelente. Eu não posso deixar de fazer o meu... Israel, obrigado, cara. Ele está falando aqui que eu estou tomando com um café com o símbolo do melhor time do Brasil. Cara, obrigado, Israel. Puta, você já ganhou um amigo, um fã. Parabéns aí pela escolha do time. Muito inteligente da sua parte. Cadê o Flamengo? Já que a gente está atravessando um momento difícil, mas a gente vai voltar a ser soberano. Normal. Ricardo Sampaio, camisa do Corinthians. Boa sorte para vocês. Obrigado, Ricardo. Ele é parceiraço. Ele é sócio do bar, o Funil Bar, e também vice-presidente dos senhores aqui de São José, e também do presidente do Convention Bureau. Sensacional, Ricardo, parceirão, fez uma live comigo muito boa. Obrigado mesmo pela audiência. A Cibele está deixando algumas mensagens aqui, ó. O esporte é um dos melhores caminhos para o jovem, é a disciplina, saúde, senso de superação. E depois ela deixou também aqui, os vereadores devem dar maior atenção aos projetos voltados para as crianças e jovens. Excelente, parabéns, Cibele. Concordo. Show de bola pela contribuição. A Elza Prado, obrigado pelo carinho, ela me manda bastante mensagem. Ela falou que não te conhecia, ela viu que eu torço para São Paulo, te achou super legal, boa candidata, uma bela mulher aí, ó. Obrigada, Elza, beijo grande. E o filme também, ela gostou das indicações. Elza, um beijão para você, obrigado pelo carinho. E para a gente concluir aqui, como é que a gente acha a Patrícia Borges nas redes sociais, para que as pessoas possam te conhecer melhor, te seguir, enfim. No Facebook, eu sei que é isso aqui. Patrícia Borges. O Instagram é Pati com I, S Borges Novo. Aí. É isso. Pati Borges Novo. Sigam ela, porque é muito legal. Primeiro, o seguinte... você não precisa concordar 100% com o que as pessoas falam, mas é importante você conhecer o que as pessoas falam. Sim. Ir lá e conhecer o candidato, e saber o que ela pensa, o que ela deseja, qual é a visão dela de mundo, como ela quer contribuir para a nossa cidade. Então, só faz uma coisinha, vai lá e siga ela nas redes sociais, para que você possa conhecer ela melhor. Hoje por um erro, eu não te seguia, e aí fui lá, te segui já em tudo, já estou sabendo tudo sobre Patrícia Borges. E também vou fazer a minha campanha continua para que as pessoas me sigam no Instagram, @JeffTpavan. No Facebook, bastante gente já está me seguindo, estou adorando, está crescendo o público, mas eu preciso também aumentar a minha audiência lá no Instagram, porque tem materiais, tem coisas que eu vou fazer exclusivo para o Instagram. Então,
corre lá, segue lá, @GFTFavan. E eu vou te pedir também para seguir o Partido Novo de São José dos Campos, porque não é só as pessoas que estão saindo postulante, mas também é o grupo, é o partido, é quem está coordenando e quem vai nos fiscalizar também, caso eleito. Então, sigam lá, @Novo30SPSJC, tanto no Facebook quanto no Instagram. Segue o pessoal lá. Tem uma última mensagem aqui do Paulinho. Calma aí. Temos muitos atletas no Vale que precisam de incentivo para poder expandir o esporte. Isso é normal, quase todas as regiões, né? Não é só do Vale. Infelizmente, o esporte, muitas administrações deixaram a desejar, né? De investimento, estrutura, planejamento. E falta muita coisa em relação ao esporte. E sabe o que é engraçado? Na Câmara Municipal de São José tem bastante gente que fala de esporte. Mas sabe o que eu acho, Jeff? Eu acho que se tiver uma boa vontade por parte do Executivo de tentar de facilitar essa parceria da rede privada com os esportes, eu acho que isso aí, olha, vira assim, ó, porque nós temos uma cidade com tanto potencial industrial, empresarial, por que não facilitar, nós podemos fazer como é que fala? Essa ligação dessas empresas com essas modalidades. Eu acho que é super interessante para as empresas, e não vou nem falar por parte do esporte também, né? Isso é fundamental para o sucesso de qualquer modalidade. É o sonho de um coordenador é conseguir um apoio, um patrocínio. E eu acho que do nosso lado, a gente pode facilitar muito a gente pode intermediar isso aí e fazer com que eles tenham mais sucesso nessa busca. Não, legal. Show de bola. A gente está terminando. Patrícia, já passamos de 1h02 de live, nem vi, voou. Quero te agradecer de coração, meu muito obrigado, sou grato. Cada vez que eu vou te conhecendo mais, vou gostando cada vez mais. Parabéns pelo trabalho. Fica à vontade. Obrigada. Fica à vontade para deixar sua mensagem, o que você quiser falar, tema livre, deixar a mensagem para as pessoas na Páscoa. Aliás, feliz Páscoa para todos que nos assistiram. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Patrícia, todo seu. Gente, obrigada pela receptividade, obrigada pelo carinho. Eu realmente tenho sentido isso das pessoas, um carinho muito grande. Eu conversando com o Adalberto no início, eu perguntei assim, mas o que vocês esperam de mim? Aí ele falou assim, Patrícia, seja você. Então, eu sou assim mesmo, eu tenho esse jeitão, eu estou aqui falando assim, preocupado com a minha unha, que eu não faço uma unha, não existe. Mas eu estou toda desmontada, enfim. Mas eu tenho esse jeitão, eu vou ser sempre assim. Gabriela, eu cresci assim. Mas, enfim, obrigada aí por tudo, obrigada pelo convite, Jeff, foi um prazer. Conte comigo para tudo. Parabéns aí pela tua jornada, também pela tua briga. Dá gosto ver o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, né? Os nossos pré-candidatos estão nessa pegada aí bem bacana. Parabéns, eu estou muito orgulhosa de vocês e é bom demais estar nesse time. Show! É isso aí. Beijão, muito obrigada, feliz Páscoa para todos, boa noite e me sigam lá no Instagram, sigam o Jeff também, é isso. É isso aí, beijo, até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.